Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, um criador desse canal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais ações, tanto as maiores altas, as maiores baixas do mercado durante os últimos dias. Isso é importante para que você consiga estudar o suficiente para que você consiga identificar os melhores pontos e os melhores pontos de venda, melhores pontos de compra dessas ações para você operar já nos próximos dias, tá? Lembrando que isso que não é uma indicação de que exatamente o valor que você vai comprar as suas ações, tanto o preço exato e o preço que você vai vender essas ações, é somente um estudo do mercado para que você consiga, com esse estudo, identificar quando comprar e quando vender essas ações. Tá? Bom, vamos começar aqui com a MRFG3, que é a Mafrig. Depois de uma forte tendência de alta nas últimas semanas, ela está apresentando aqui agora uma região em que pode haver uma consolidação. Como é que isso é identificado no mercado de ações analisando o gráfico? É o seguinte, depois que as ações ela tem uma forte alta, né, apresenta alguns candles consecutivos, inclusive, não menos importante, esse candle de força aqui no mercado. Depois que ele apresenta esse candle de força no mercado, isso daqui logo depois disso aqui, mostra para a gente que depois de um candle de força, depois de uma alta muito grande no mercado, pode me apresentar ali uma estrutura em que ela pode ficar consolidada ou até mesmo sem direção. O mercado pode ficar confuso. Por que isso acontece? Depois de uma forte alta, ou seja, depois de uma euforia no mercado, o mercado tende a se apaziguar, ele tende a ficar procurando qual vai ser a nova direção, se vai cair ou se vai subir, né? E é o que uma friga aqui está acontecendo. Depois dessa forte alta que teve, entrou no período de confusão de mercado, a alta não se sustentou, ou seja, a ação não continuou subindo, e logo depois houve essa retração aqui, tá? Lembrando que isso aqui é gráfico semanal, ou seja, cada candle desse aqui representa uma semana de pregão no mercado, então fica mais claro para a gente identificar a compra, a venda ou a tendência do ativo. Só que no gráfico diário, nós podemos identificar um movimento, uma estrutura melhor, né? Podemos vir aqui no gráfico diário da ação, em que nós vamos enxergar muito mais estruturas. Por exemplo, aqui, estamos agora no gráfico diário da ação. A ação estava num período consolidado no mercado, começou a se movimentar, ou seja, depois de um período em que o ativo ficou andando de lado, o gráfico ele começa a querer fazer os rompimentos. Lembra que eu falei que todo vídeo tem aqui no canal? Para quem me acompanha sabe, quando eu falo que não é para você entrar em um mercado consolidado, ou seja, um mercado sem direção. Mas para o mercado entrar em uma direção, ele vai começar a fazer um movimento muito mais largo, ou seja, ele vai começar a fazer possíveis rompimentos. Por que não é para você entrar dentro de uma consolidação? Porque 80% dos rompimentos são falsos. Se 80% desses rompimentos são falsos, não é para você fazer nada nesse momento, é para você ficar de fora. Tá? Então o mercado ele vai começar a fazer topos e fundos um pouco mais largos, mais distantes um para o outro. Ele vai começar a querer romper. E nisso aqui que muita gente perde dinheiro. Por quê? Vai querer entrar logo no rompimento, tanto na compra quanto na baixa. E se você entrar logo no rompimento, você vai perder dinheiro. O mercado aqui, quando ele quer se movimentar, está tendo uma grande consolidação, ou seja, está entrando muitas pessoas ali para comprar e vender ao mesmo tempo, ele começa a fazer movimentos cada vez mais largos e assim vai se alargando, até que ele faz esse movimento aqui dentro da consolidação. Ele começa a fazer fundo mais alto que o fundo anterior para querer romper. Né? Ele começa a fazer esses fundos aqui mais altos que os fundos anteriores para querer romper. Ou ele começa a fazer topo, aliás, topo mais baixo que o topo anterior, ou seja, ele começa a fazer isso aqui, ó, para querer romper também para baixo. Tá? Isso aqui acontece e é comum no mercado, só que
você não pode entrar logo assim que rompe. Você consegue identificar um possível rompimento quando ele começa a apresentar esses padrões aqui. Por que eu desenhei isso? Porque é o que aconteceu aqui, ó. O gráfico estava andando de lado por um grande período, até que nesse momento começou a apresentar um movimento maior, fazendo uma tentativa de rompimento do topo anterior. Logo depois começa a fazer esses movimentos aqui, ó. Esses movimentos, fundos mais altos que os fundos anteriores, e assim diz que vai haver uma tendência de alta, uma tendência mais forte para alta, tá? Eu consigo aí identificar os melhores pontos para comprar essas ações e já me posicionar, né? Ou seja, eu tenho uma excelente rentabilidade operando no gráfico diário e lá no gráfico semanal, que foi o gráfico anterior, eu consigo identificar a tendência do ativo, uma tendência mais clara da ação. O conselho que eu dou que é muito importante, se você está confuso quando você olha o gráfico, não sabe qual é a direção, não sabe o melhor ponto para comprar ou vender as suas ações, vai lá no gráfico semanal que você vai identificar perfeitamente a tendência da ação. Tá? Só no gráfico semanal que você consegue identificar mais claramente a tendência da ação. Se você já tem um pouco mais de experiência no mercado, você consegue identificar a tendência do ativo em gráficos menores, como gráfico diário ou até mesmo um gráfico de 4 horas. Tá? Gráfico de 5 minutos, gráfico de 5 minutos, isso não serve para swing trade. Isso aqui não serve para você ganhar dinheiro no mercado nessa modalidade. Até porque quanto maior o tempo gráfico, mais forte é o movimento e mais claro fica para você enxergar o melhor ponto para comprar e vender essas ações. Né? Por exemplo, aí a gente tem rentabilidades, é o que eu ensino aqui no canal, você tem rentabilidade, ter ganhos acima de 10% por operação. Né? Essa é a especialidade do canal e é isso que eu quero que você aprenda aqui. Né? É o que estão os alunos também que fazem parte do método, que identificam o exato preço para comprar, o exato preço para vender a ação, são os alunos também que aprendem isso num passo a passo. Então, se você está aqui no canal, você quer aprender isso, né? Você quer rentabilizar o seu capital e só quer entrar em operações que podem te dar ganhos acima de 10% acompanhando a tendência do ativo. É isso que eu ensino aqui. Então, se você quer ganhar mais de 10% no mercado financeiro e por ações, no mercado de ações, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, é enxergando tudo isso que eu estou ensinando aqui, tá? Então, é com esses grandes movimentos aqui, com esses fundos mais altos que os fundos anteriores, que forma a tendência de alta, ou topo mais baixo que o topo anterior, que forma a tendência de baixa, é com esses padrões que você vai conseguir isso no mercado. Tá? É difícil? Não, mas você tem que estudar para se tornar fácil. Não é simplesmente apostando no mercado, achando ou lendo alguma notícia de que é para comprar ou vender ação. Não é assim. O mercado financeiro, através dos candles, através do gráfico que eu ensino aqui, você consegue identificar os padrões. O mercado financeiro é puro padrão, e são padrões que se repetem. Né? Então, esses padrões que se repetem, você consegue enxergar isso claramente no gráfico do ativo, e é através do gráfico que você consegue identificar quando comprar e quando vender essas ações. Então, foca no que eu estou ensinando aqui, que isso daqui, para você, é de grande importância. Isso aqui é para a vida. Tá? Se você quer ter sucesso no mercado, se você quer aprender a operar por conta própria, sem depender de ninguém, sem depender de indicações ou alguma coisa assim, ou depender de call, nada disso, se você quer aprender a operar no mercado, é isso que eu ensino aqui para você. Tá? Então veja o vídeo aí até o final que eu vou falar sobre todas essas ações. Então, nessa Marfrig aqui, depois dessa forte tendência de alta, foi o que os alunos também pegaram aí do método, pô, excelente rentabilidade. Foi uma excelente rentabilidade. Teve pessoas aí, alguns alunos que entraram um pouco mais aqui embaixo e conseguiram aí, foram 30% de lucro em alguns dias. 30%. Se colocou R$1.000 em uma operação, ganhou R$300. Se colocou R$10.000, R$3.000 em alguns dias. Tá? Isso aqui é operando corretamente. Só que depois desse período aqui, em que começou a ter uma consolidação aqui, uma confusão de mercado, aqui a ação subiu muito. Né? Depois caiu com a mesma força, sendo que isso aqui não é uma reversão de tendência. Tá? Isso aqui é apenas uma correção. Quando é que eu confirmo a próxima tendência? Quando se ele rompesse esse topo anterior, formaria uma tendência de alta, ou foi o que aconteceu aqui. Ele formou novamente uma tendência de baixa. Como isso? Ele rompeu
o fundo anterior, e inclusive ainda fez aquele movimento de força, que é impulsão e retração. Quando ele faz esse movimento de força aqui, ele diz para mim que a tendência pode ter, que a tendência vai ser forte, tá? Inclusive aqui, ó, tendência de alta, formando o quê? Esse fundo mais alto que o fundo anterior. Tendência de baixa, forma um fundo mais baixo, aliás, um topo mais baixo que o topo anterior. Então, com esse topo mais baixo que o topo anterior, ele forma essa tendência de força aqui, que é também possível operar com a queda no mercado. Você aluga as ações na sua corretora, se for no mercado brasileiro. No mercado americano é um pouquinho diferente, você não precisa alugar as ações, só informar a corretora que você quer entrar vendido em ações que apresentam liquidez. E quando você entra nessas operações, você consegue alta rentabilidade, porque você consegue operar tanto na alta quanto na queda. Se você está no mercado financeiro, você tem que saber quando comprar e quando vender, só que você também tem que saber os principais movimentos. Se está em tendência de queda, você vai comprar ação? Não, você vai operar de acordo com a tendência. Você aprende a ganhar com a queda no mercado, você aprende a ganhar também com a alta. O mercado ele não sobe para sempre, também não desce para sempre. Ele apresenta movimentos, ele apresenta padrões, e é com esses padrões que você vai identificar os melhores pontos para comprar e vender as suas ações. Tá? Eu sempre vou repetir isso aqui porque, Arion, você sempre repete aqui que você tem que saber quando que você identifica os melhores pontos para comprar e vender as ações e tudo mais, que a gente tem que aprender isso. Por quê? Se você não sabe quando comprar ou quando vender uma ação, não é para você operar no mercado. Né? Não é para você comprar uma ação porque você viu alguma notícia, não é para você identificar que é para você vender a ação por alguma notícia. Você tem que saber quando comprar e quando vender essas ações. Se você não tem essa informação, você vai perder dinheiro no mercado. Antes de comprar uma ação, você tem que saber quando você vai comprar, o preço exato que você deve comprar essa ação e o preço exato que você deve vender essa ação, porque você vai agendar toda a sua operação para não perder tempo na frente do gráfico. Né? Então, quando você identifica quando comprar ou quando vender, é porque você sabe operar no mercado. E se você não tem essa informação, você não sabe operar no mercado e você está perdendo dinheiro na bolsa ou vai perder dinheiro na bolsa. Tá? Ah, Arion, mas eu sei quando comprar. Ok, quando vender? Você sabe operar com Fibonacci? Você sabe identificar a melhor técnica como método aqui que eu ensino aos alunos quando você vai comprar e quando você vai vender essas ações? Se você não sabe, você vai perder dinheiro no mercado. Tá? Isso é fato. Tá? Isso é muito certo. Bom, então depois desse movimento aqui, em que houve uma correção de mercado, e logo depois esse movimento informando que, através desse rompimento, houve a continuação de tendência para queda e uma tendência forte, você vai operar vendido com a queda no mercado. Você vai operar de acordo com a tendência. Ah, o mercado voltou a subir. Ok, aí sim você pode operar comprado no mercado. Tá? Não é a ação que está caindo que está barata. A ação em queda não é barata. A ação em queda é a ação que está em tendência de queda. Você não vai ficar comprando uma ação esperando uma reversão de tendência. Você ficar comprando a ação sem saber se ela vai subir ou se ela vai descer, isso aí é aposta. E no mercado financeiro você não deve apostar, até porque você está lidando com o seu dinheiro, está lidando com o dinheiro da sua família. Então, isso daqui é importante que você saiba. Opere com uma técnica com gerenciamento de risco e opere a favor da tendência. Isso é extremamente importante. Até porque quando você opera de acordo com a tendência, fica muito mais fácil você ganhar dinheiro no mercado. Fica muito mais simples de você conseguir ganhar dinheiro no mercado. Então, a Mafrig nesse momento, no gráfico diário, ela está apresentando movimentos de força para tendência de alta. Então, se está precisando de um movimento de força para tendência de alta, eu vou procurar o melhor preço para comprar as ações de acordo com esse movimento. Né? E com isso você pode traçar o alvo da sua operação. Você pode traçar o alvo com Fibonacci, que é como a técnica que eu ensino aqui aos alunos. Você pode traçar um alvo muito simples, que é de acordo com o topo anterior, em que se o gráfico continuar subindo, bem aqui, ó, é só mudar a cor aqui para verde que vai ficar mais simples para você enxergar. Se o gráfico continuar subindo, ele vai querer atingir o topo anterior porque ele vai querer testar
esse topo. Então, se ele quer testar esse topo, se ele ultrapassar o topo, vai ser uma consequência, ou seja, ele vai estar mostrando uma forte tendência de alta em que ele vai querer ultrapassar o topo e quando ele ultrapassa o topo da operação, do gráfico no caso, ele diz para a gente que a força compradora é muito alta. Então, quando ele diz que a força compradora é muito alta, isso quer dizer que a tendência de alta pode ser grande e com isso eu consigo identificar uma oportunidade ali para estar operando, né? Mas ou então ele pode bater aqui e continuar para a queda do mercado. Ele pode bater e simplesmente nessa antiga resistência e continuar caindo, né? Mas o meu alvo da operação pode ser também na resistência. Com o Fibonacci é um pouquinho, não é complexo, mas tem algumas técnicas a mais aí que você identifica vários alvos na operação com o Fibonacci, né? Então, quando você opera de acordo com uma técnica plausível, você consegue operar com alta rentabilidade. E é isso que você aprende aqui no canal, né? Não é ficar mendigando dinheiro no mercado financeiro, é operar no mercado financeiro com maestria, com técnica. E isso só é possível com uma técnica testada por muitos anos e que continua funcionando. Tá? Não é o santo graal no mercado financeiro, é apenas uma técnica, só que é uma técnica que dá dinheiro no mercado. Tá? Não é nenhum segredo no mercado, é somente técnica. Quando você tem técnica, você opera com muito mais tranquilidade. Você opera sem medo e você opera com uma certeza de que vai funcionar. Uma operação ou outra pode dar perda? Pode, porque nada no mercado financeiro, 100% das técnicas, nenhuma técnica é 100% assertiva. As técnicas no mercado financeiro são passíveis de erro, são passíveis de falha. Mas quando você tem um bom gerenciamento de risco, quando você trabalha somente com uma técnica em que dá maior assertividade como método do que as perdas, aí sim você está com uma técnica plausível. Mas para isso você tem que testar durante anos se você criar uma técnica. Né? Se você criar uma técnica do zero. Eu lembro quando eu comecei a operar uma técnica, eu comecei a procurar técnicas, comecei a procurar setups no mercado financeiro. Um erro que eu tinha é procurar um setup 100% assertivo, né? Então eu acabava pulando de galho em galho ali, querendo uma técnica 100% assertiva. Isso não existe no mercado. Até que eu comecei a estudar, seguir um passo a passo, para identificar um padrão que simplesmente sempre se formava, que é o padrão de força. E através desse padrão de força que sempre se forma no gráfico, eu consegui catalogar quando ele funciona e quando ele não funciona. E como traçar alvos quando aparece esse padrão de força. Então, depois disso, depois de uma técnica testada, sendo estudada a fundo, aí sim se torna muito mais simples operar, tanto é que hoje, se você demorar, através do método, se você demorar 1 minuto, 2 minutos analisando uma ação para identificar quando comprar e quando vender, é raro isso acontecer, tá? De tão simples que se torna. Ou seja, você gasta um tempo mínimo aí para você identificar esses pontos de compra e venda e agendar suas operações. É muito simples operar. São as pessoas que complicam as operações. Bom, vamos para uma outra ação aqui que é a MBR3. A MBR3, vamos lá no gráfico semanal para identificarmos uma tendência da ação? É o seguinte, ó, gráfico semanal dessa ação. Olha o movimento que ele está apresentando aqui. Deixa eu só desenhar aqui para que você consiga enxergar com muito mais facilidade. Fazendo impulsão, retração e impulsão, ele me diz que está numa forte tendência de alta. E a partir de um certo momento, que é esse momento aqui, em que ele testou, depois que rompeu essa resistência e começou a funcionar como um suporte, né? Começou a funcionar aqui como um suporte, o movimento vai ficando cada vez mais largo. E com esse movimento cada vez mais largo, isso quer dizer que pode estar entrando um período de confusão de mercado. Né? Quem aproveitou essa alta aqui, como nós aproveitamos aqui, se deu bem. Né? Agora, aqui
é um momento em que as pessoas podem operar e operar atrasado, podem comprar as ações ou podem vender as ações em um momento que não é para comprar ou vender, porque esse padrão gráfico aqui é um padrão de confusão de mercado, tem um movimento muito largo no mercado, ou seja, não apresenta direção. Vamos lá no gráfico diário para você verificar esse momento. Posso vir aqui no gráfico diário da ação. Vamos tirar um pouquinho do zoom dele, fica mais simples para a gente identificar. Ó. Região, um movimento de força, ó. Subindo, descendo, com gap, ou seja, não houve negociação com esse preço entre o dia o mercado abrir, entre o fechamento do dia de hoje, por exemplo, e a abertura de amanhã pode apresentar gaps em que não há uma negociação daquele preço, ou seja, pode apresentar com um movimento forte para alta ou movimento forte para baixa, pulando o preço de abertura e fechamento, ou seja, ele pode abrir a mais ou pode abrir a menos no mercado. Isso é comum acontecer. O que é comum também é o gráfico vir aqui, ó, depois desse gap, e ele querer fechar o gap. Né? Não é 100% das vezes que isso vai acontecer, mas a probabilidade diz que o gráfico ele vai querer fechar o gap. Né? Não imediatamente, como ocorreu aqui. Ó. Ele veio aqui, fechou o gap e depois continuou para uma tendência de alta no mercado, né? Até entrar nesse período de confusão de mercado. Né? Não é porque o gráfico aqui, ó, no gráfico diário, está subindo que é uma tendência de alta. Não, você tem que enxergar toda a estrutura no gráfico. Toda essa estrutura aqui me informa a tendência da ação. Né? Aqui você está enxergando o quê? Alta e baixa. Então, toda essa estrutura aqui, se está me apresentando dois movimentos de alta e baixa, está me mostrando que é um movimento de confusão. Né? Por quê? Porque você está confuso, eu estou confuso, não sei qual é a direção do mercado. Então, você vai comprar ou vai vender essa ação? Não. Né? Quando o mercado apresenta esses movimentos largos aqui, não é um movimento para que você possa operar na modalidade swing trade. Né? Se você for operar, você não vai operar com rentabilidade para ganhar rentabilidades acima de 10%. Não vai conseguir fazer isso. Tá? Os principais movimentos no mercado estão no gráfico diário e gráfico semanal. E esses principais movimentos é através da tendência, a tendência de alta e a tendência de baixa. Quando está nesses principais movimentos, aí sim eu consigo mais de 10% de ganho por operação. Agora, se eu vim aqui nesse movimento aqui, e eu não sei a direção principal, não é a pequena direção, esse pequeno movimento aqui, se eu não sei o movimento principal, não é para mim estar operando, é para ficar de fora da ação. Então, para ficar mais simples para você, você pode vir no gráfico semanal do ativo e identificar o padrão principal que está formando. Né? O padrão de alta já foi formado aqui. Né? Quem ganhou, ganhou, quem operou, operou. E sem arrependimento, porque foi muito fácil operar isso aqui. Rentabilidade é acima de 70%. E isso aqui em questão de algumas semanas somente. Né? E melhor ainda, sem precisar ficar analisando o gráfico todos os dias, sem precisar ficar operando todos os dias. Você agenda a compra e agenda a venda da sua ação. E isso aqui é muito simples para estar operando. Só que a partir do momento em que apresenta esses movimentos aqui mais largos, ou seja, uma impulsão forte, uma retração mais forte ainda, e isso aqui apresenta assim, uma confusão de mercado, ou seja, está tendo uma demanda compradora com força, uma demanda vendedora com força, e o gráfico fica formando a lateralização. Né? Sendo que quando ele mostra essa lateralização e vai mostrando uma força cada vez maior, ele vai querer romper para algum lado. Quando ele romper, eu procuro o melhor ponto para comprar ou vender a ação. Né? Dentro desse período de confusão aqui, fazer alguma coisa? Não, prefiro ficar de fora. Né? Através do método, o método nem entra aqui. Quem faz parte do método, quem segue o passo a passo do método, não entra aqui, porque não vale a pena fazer isso. Né? Tem tanta oportunidade no mercado, tem as ações do mercado americano, tem as ações aqui no mercado brasileiro, em que você sempre tem alguma oportunidade para estar operando. Não é operar isso aqui que vai te dar dinheiro, é operar a tendência que vai te dar dinheiro no mercado. Se você busca liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de rotina, é através da tendência no mercado financeiro. Se você busca essas liberdades no mercado financeiro,
é você seguindo a tendência da ação. Tá? Fica muito mais simples operar assim. Vamos para uma outra ação que é BRFS3. Essa aí já é do setor frigorífico. Né? Vamos botar aqui BRFS3. Muita gente aí me pergunta no canal, Ariel, você não fala o fundamento da empresa? Não, o gráfico já me diz tudo que eu preciso saber. Ele me diz quando comprar e quando vender a ação. Né? O fundamento serve para aquele investidor que quer ficar anos com aquela ação, você quer receber dividendos. Não, aqui você aprende a ter uma rentabilidade real. Você aprende a comprar e quando vender a ação, ou seja, um comércio comum em que você identifica o melhor preço para comprar e quando você vai ganhar dinheiro no mercado. Né? Olha esse período aqui no gráfico semanal da ação. Por mais que ele apresente um fundo mais alto que o fundo anterior, mas a rentabilidade dele não é tão boa. Né? Ele, dentro de um período de consolidação, ele pode sim apresentar um fundo mais alto que o fundo anterior. E quando ele romper e quer romper, ele vai apresentar também um rompimento com candles de força, principalmente no gráfico semanal. Mas isso não quer dizer que ele vai romper e vai seguir para uma tendência de alta. Você precisa identificar o melhor ponto para comprar e vender a ação depois do rompimento. Depois que acontece o rompimento, o mercado, essa ação, o gráfico da ação, apresenta movimentos ali plausíveis para você estar operando. E é com esse movimento plausível que você vai conseguir comprar a sua ação no melhor preço. Não é comprar fundos de ação, porque você nunca sabe qual é o fundo da ação, e não é vender topo da ação. Ninguém sabe quando é o fundo da ação e ninguém sabe qual é o topo da ação. Tá? Ninguém tem bola de cristal para adivinhar isso. E é por isso que você segue a tendência. Aqui tem alguma tendência? Não. Mas, Arião, tem um fundo mais alto que o fundo anterior. Sim, mas ainda assim não forma uma tendência clara. Por quê? Porque o topo anterior para esse topo aqui não é tão distante. Então, isso aqui não está formando para mim uma tendência de força. Não está formando ali uma tendência clara. Né? Tem que haver um rompimento plausível. Aqui é um topo mais alto que o topo anterior. Aqui está dizendo para mim que é uma tendência de alta? Não, porque só apresentou um rompimento. A partir desse movimento aqui, se ele fizesse isso aqui, ó, aqui era uma resistência, se transformou num suporte, se transforma no suporte quando o gráfico ele vem testar o suporte e volta a subir. Aí sim seria fácil identificar a tendência de alta da ação. Né? Mas, pelo contrário, ele voltou para dentro da consolidação. Ele voltou a fazer isso aqui. Se ele voltou a fazer isso aqui, não tem o que fazer. Não tem nada para se fazer. Ou seja, período longo de confusão de mercado. Né? Isso aqui, para quem quer ficar operando por 1%, bacana. Né? Mas tem que operar quase todo dia. E o stop, você não encontra stop no swing trade, um stop menor que 1%, não. É muito difícil isso acontecer. Então, por isso que a gente opera com tempos gráficos maiores, para a gente identificar aí as melhores oportunidades para ganhar dinheiro real no mercado. Vamos ver aqui uma outra ação, que é depois desse movimento aqui, ó, tem um movimento de alta, logo depois uma retração, movimento de alta novamente, retração, movimento de alta. Aqui eu começo a verificar uma forte tendência de baixa no mercado. Depois dessa forte movimento de baixa no mercado, apresenta também uma região de consolidação. Quando o mercado tem uma forte alta e uma forte baixa, ele precisa de um movimento de descanso, né? Que é esse movimento aqui. Topos e fundos lateralizado, ou seja, não rompe nem para cima nem para baixo. Tá? Ou seja, aqui está num período consolidado no mercado. Houve essa forte tendência de baixa. Isso aqui no gráfico diário. Se você for colocar no gráfico semanal, você vai ver que há barras longas vermelhas aqui, consecutivas, mostrando um movimento de força para baixo nesse mercado. Né? E logo depois tem aquele descanso no mercado. O que é esse descanso aqui? São os investidores que não sabem se é melhor momento para comprar ou vender a ação.
todo o preço no mercado, toda essa estrutura aqui é formada pelos investidores, pelos traders, principalmente pelos traders, que são os traders que dão liquidez para o mercado. O investidor ele fica segurando a ação, fica segurando o ativo na sua carteira. O trader ele compra e vende, então ele dá liquidez. Então isso daqui é porque não tem um consenso entre um próximo movimento de força no mercado. E olha o que ocorre aqui. Se lembra que eu falei que depois de um movimento de consolidação, há movimentos mais largos. Nesses movimentos mais largos aqui, esses movimentos mais largos, ele tenta fazer rompimentos, e esse rompimento geralmente é falso, é o que dá o nosso rompimento falso, aquela taxa de 80%. Depois desse forte movimento aqui, ele pode ter a sua tendência de alta. Aqui foi uma breve tendência de alta. E olha o que aconteceu. Ele não veio testar o suporte, né? Aqui houve esse rompimento, essa resistência. Aqui ele já não veio testar o suporte. Se ele não veio testar esse suporte, então não quer dizer para mim que ele vai continuar a tendência de alta. O gráfico ele tem que fazer testes, ou seja, teste de resistência e o teste de suporte. Se ele não fez isso, espera que ele vai fazer. O gráfico, as ações não sobem direto, também não descem direto. Ele pode até subir direto e descer direto no gráfico semanal, mas se você for no gráfico diário da ação, você vai ver pequenas fractais. E essas fractais aqui é o que nos dá os melhores preços para comprar e vender esses ativos. Não importa qual mercado você está operando. Se é mercado de cripto, se é mercado de forex, se é mercado de ações, que é o que eu ensino aqui no canal exclusivamente. Não importa qual é o mercado. Você sempre vai pegar o gráfico maior e para o gráfico menor e você vai ver pequenas fractais. Não importa se tem esse candle aqui grande. Se você for no gráfico de 60 minutos, você vai ver pequenas fractais aqui. Você vai ver pequenos movimentos de impulsão e retração. Tá? Então, gráfico não sobe direto e não desce direto. Se você vê que subiu direto, diminui o tempo do gráfico para verificar o melhor ponto para comprar essas ações. Então, é isso aqui que ocorreu. Se eu for lá no gráfico de 60 minutos da ação, eu vou identificar que há pequenas fractais, né? Então, aqui ele não testou o suporte, não houve. Ele veio direto, rompeu o suporte, ou seja, quem comprou no rompimento perdeu dinheiro e quem esperou o teste do suporte, o jogo de paciência aí, preservou o seu dinheiro, preservou o seu capital. Né? Você não tem que entrar em toda a operação, você tem que entrar na melhor operação, na melhor oportunidade. E todos os dias tem oportunidade no mercado de ações. Tá? Todos os dias tem. Então não precisa ter pressa para ficar colocando em risco o seu dinheiro. O mercado de ações pode ser muito mais simples para você operar. Tá? Então, depois desse movimento aqui, alta, baixa. Né? Foi da alta aqui e a baixa logo aqui em seguida. Né? Houve esse movimento aqui, que até mostrou para a gente que poderia ser uma forte tendência de alta, porque rompeu o fundo anterior. Não seria errado entrar aqui, tá? Desde que você coloque o stop no fundo de um pivô ou no fundo de um pullback. Desde que você coloque o stop, não seria errado entrar aqui, né? Até porque o gráfico desceu na tendência para tendências de baixa, ou seja, você operou vendido, move o stop para sua entrada, né? Moveu o stop para a entrada, protegeu o seu capital. Até que formou um fundo. E esse fundo é formado com o quê? Um pivô para alta, né? Olha esse movimento. Movimento lindo no mercado, que é o fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui indica uma tendência de alta no mercado. Você percebeu o que eu fiz aqui? Eu estudei todo o passado do mercado, o principal movimento, para identificar melhor a oportunidade aqui. Então, o lado esquerdo do gráfico, o lado esquerdo do preço, precisa de análise, sim. Você precisa identificar os padrões que são formados no passado, preço esse ativo, que esses padrões também se repetem. Tá? Se você pegar o padrão de 5 anos atrás da ação, você vai ver que ele está se repetindo agora. É a mesma coisa. Tá? O mercado, os padrões de mercado sempre se repetem. Tá? Até porque os padrões de mercado são formados por pessoas e as pessoas repetem padrões.
É simples, é assim que funciona no mercado financeiro. O mercado financeiro funciona pela tomada de decisão das pessoas. Vamos aqui na BIF3, BF3. Tá aqui, BIF3. Pronto, vamos lá na tendência de... Aliás, na tendência, vamos lá no gráfico semanal da ação. Olha isso aqui. Movimento grande de impulsão e retração no gráfico semanal. Se for lá no gráfico diário, você consegue identificar o melhor preço para comprar e vender a ação nesses movimentos aqui. Foi o que nós fizemos aqui na turma. E a partir desse movimento aqui é o que? Indecisão de mercado. Indecisão de mercado. Ariel, mas está formando aqui um fundo mais alto que o fundo anterior. Dentro dessa consolidação aqui pode haver um rompimento para alta. Pode haver um rompimento para alta. Não quer dizer que você vai entrar nesse rompimento. Isso daqui só quer dizer que você vai esperar uma oportunidade. Você salva, que anota no seu caderninho essa ação em que, se ele romper e começar a formar movimentos de força na ação, aí sim é uma estrutura importante para que você opere comprado nessa ação. Agora, se ele simplesmente romper e voltar a cair, ou ele vai ficar, né, dentro dessa consolidação fazendo esses movimentos laterais, ou ele pode romper e começar a fazer topo e fundo descendente. Se ele começar a fazer topo e fundo descendente, é o que? Tendência de queda da ação. Está fazendo escadinha ali, descendo a escada, ladeira abaixo praticamente. Então é tendência de queda. Então você opera vendido a sua ação. Você procura o melhor preço dentro desse movimento para operar vendido na ação. Então aqui, nesse momento, não há, né, quando apresenta essa estrutura aqui, não tem o que operar, não tem o que fazer nesse gráfico. Vamos lá para JBSS3. JBSS3. Forte movimento de alta, né, dentro desse setor. É a única ação que está apresentando movimento de alta, dentro do setor aí de frigoríficos. Então, dentro desse setor aqui, ó, impulsão, retração e impulsão. Retração e impulsão. Isso aqui é o que? Movimento de alta no mercado, né? Movimento de alta. Isso daqui tem oportunidade para fazer alguma coisa. Se você aqui nós chamamos de gráfico semanal da ação. Identificamos que tem a tendência clara de alta. Vamos fazer o quê? Podemos ir lá no gráfico diário da ação e buscar a melhor oportunidade, né? Dentro do gráfico diário da ação, você vai ver que o gráfico ele rompeu essa resistência aqui, voltou a cair para dentro da consolidação, mas por enquanto ele está formando um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, isso daqui pode indicar que está havendo uma possível movimento de alta, um possível início de um movimento de alta, em que você consegue identificar a melhor oportunidade de compra depois desse rompimento, né? Então, é uma ação, é um movimento importante nessa ação. Quando apresenta esse movimento aqui, não importa qual é a ação, aí sim há algo a se fazer, é algo a ficar de olho. Vai ficar olhando todos os dias? Não, isso aqui é swing trade. Você não tem oportunidade toda hora no mercado em uma ação. Você tem várias oportunidades diárias em várias ações, né? Então isso aqui, porque tem muitas pessoas aí que operam day trade, né? Todo dia ele tem que estar ali operando no mercado. Swing trade não é assim. Uma vez na semana, identificou quando comprar e quando vender aí várias ações, não importa quantas ações você quer operar, dependendo também do seu capital, do gerenciamento de risco. Uma vez na semana, agenda todas as suas operações e fica livre a semana inteira. Isso é viver do mercado e não viver para operar no mercado. É simples assim, tá? Vamos lá para essas 5 primeiras ações que eu mostrei agora para vocês, foram as maiores altas do mercado, tá? Foi a Mafrig, MRFG3, teve quase 4,20% de alta, foram acho que exatamente 4,17% de alta no mercado. A MBR3, que também teve uma forte tendência de alta aí durante a semana. BRFS3 também houve uma forte tendência de alta no mercado. Aí a BF3
e a JBS-S3 foi 1,50%, 1,20%. No mercado, o fechamento, a média dele foi esse fechamento, né? Fechamento positivo. Mas não quer dizer que durante os dias foi pequeno movimento. Teve dias aí que teve 5, 6, 7% de valorização em um único ativo, né? Então isso aí é a média dos dias, dos últimos dias. Vamos lá dar uma olhada nas maiores quedas da semana. Foi HAPV3. Preste atenção nesse gráfico aqui, ó. Podemos vir aqui no gráfico semanal da ação. Uma ação que foi muito fácil operar ela. A gente operou inúmeras vezes essa ação. Por quê? Olha o movimento simples que ele apresenta. Impulsão, retração, impulsão. Simples movimento para ganhar dinheiro no mercado. Simples movimento de força. Uma alta aí que teve no mercado que a gente pegou quase 80% de ganho. 80% de ganho, colocando isso no papel, bem de forma simples, com R$1.000 você ganhou R$800. De forma simples, em alguns dias. Isso aqui de ganho. Aqui também, depois daquela forte tendência de queda que houve no início do ano passado, forte movimento de alta logo em seguida. Por isso que muitas pessoas falam, eu comprei fundo da ação. Não, você apostou no fundo da ação e você deu sorte de comprar no fundo da ação, porque você não sabe qual é o fundo da ação. Muitas pessoas postam, eu comprei fundo da ação. Você apostou no fundo da ação. Quem compra fundo de ação é apostador, quem fica caçando fundo. Aí acaba perdendo muito mais dinheiro. Então, por isso que é importante você seguir a tendência, é muito mais simples, é muito mais fácil. A probabilidade do gráfico continuar a tendência de alta é muito maior do que você acertar o exato ponto em que ela vai reverter para uma tendência de queda. Isso é muito maior. E a HAPV3 está em uma tendência de queda agora. Como que isso se apresenta? Através da impulsão, retração e impulsão. Ou seja, rompeu o suporte anterior e continuou para uma tendência de queda. Enquanto ele vai fazendo esses movimentos aqui, não quer dizer que você vai comprar esperando uma reversão de tendência. Você, da melhor forma, opera vendido para ganhar dinheiro com maior facilidade, muito mais rápido, e isso é muito melhor do que você comprar e a ação continuar a sua desvalorização, né? Então, por isso que eu sempre falo, se você não sabe quando comprar ou quando vender a ação, não é para estar operando no mercado. Quem compra em uma tendência de queda é porque não sabe quando comprar a ação, porque acha que a ação está barata. Se você opera exclusivamente para ganhar dinheiro com a variação do preço, se você compra contra a tendência, se você opera contra a tendência, você está fadado ao perder dinheiro no mercado. Agora, por exemplo, quem investe para longo prazo, bacana, realmente pode enxergar que a ação está barata pelo valor que ela apresenta. Nós não operamos pelo valor, nós operamos pelo preço. O preço é diferente do valor. O valor é tudo aquilo que aquela empresa pode te oferecer. O preço da ação é isso aqui, é o preço que o ativo está apresentando nesse momento e que nós também identificamos o preço passado, o histórico de preço passado. E com esse histórico de preço passado, estamos identificando que está em tendência de queda. É simples assim. É muito fácil operar no mercado, só depende de você para operar da maneira correta. Então, GNDI 3, mesmo movimento, impulsão e movimento aqui agora de impulsão, retração e impulsão. Impulsão, retração e impulsão. Com esse movimento, você vai operar no mercado financeiro comprado? Né? Bom, já é o que eu te falei. Você está apresentando fundo mais baixo que o fundo anterior, ou topo mais baixo que o topo anterior, você não vai fazer nada para comprar essa ação. O melhor que você tem a fazer ou é ficar de fora, ou você alugar a ação para operar. E apresenta aqui inúmeras oportunidades, principalmente quando ele rompe o suporte. Quanto mais ele rompe o suporte, principalmente com o candle de força, mais forte fica a tendência de queda da ação, né? Até que há esse rompimento, esse suporte aqui com uma força grande. Como é que eu sei que esse suporte tem uma força grande? Através desse candle aqui.
quando apresenta esse candle em que tem um longo pavio aqui embaixo, um corpo pequenininho aqui em cima, principalmente que ele é verde, ele me diz que há um suporte grande aqui. Por quê? Porque o gráfico veio até aqui, aqui embaixo apresentou uma força compradora muito grande, e a partir desse momento aqui, ele continuou para uma tendência de alta, e foi a sua tendência de alta. Então eu sei que isso daqui é um suporte com muita força, porque ele foi capaz de reverter o mercado de ações. E é por isso que você sempre analisa o passado do preço, porque você identifica a força do mercado. Ah, pode ser que futuramente, amanhã, não amanhã, né, mas nas próximas semanas, nos próximos meses, ele continue uma tendência de baixa até romper? Pode ser que aconteça. No mercado financeiro, isso aqui não é 100% certeza. Você trabalha com a probabilidade. Mas a probabilidade maior é que ele tenha um suporte aqui com força, porque aqui houve um padrão em que a probabilidade desse padrão é que haja uma reversão de mercado, e se ele bater aqui futuramente, ele pode apresentar padrões de força para uma tendência de alta. Tá? E é com esses padrões de força para uma tendência de alta em que eu posso operar comprado novamente. E isso é a melhor maneira de operar a reversão do mercado. Essa é a melhor maneira. Vamos lá na IRBR3. IRBR3. Para quem ficou comprando ações aí para longuíssimo prazo. Olha o que aconteceu. Vamos tirar aqui um pouquinho da frente para que você consiga identificar aí o gráfico da ação. Olha isso aqui, RBR3. Todo mundo aqui comprado para longuíssimo prazo da ação. Tudo bem, não é errado você operar para longo prazo. Mas é errado você não ter um gerenciamento de risco ali para mitigar a sua perda. Você comprou para longo prazo e de repente começou a ter quedas consecutivas. Quedas consecutivas. Você vai ficar comprando mais ações esperando uma reversão de mercado? Não, olha isso aqui. Tá? Já vai fazer anos aí que está consolidado. Né? E valendo hoje em dia a ação a R$ 3,90. Uma ação que já chegou a custar R$ 40 no mercado. Então, tudo bem, você operou para longo prazo, bacana, investidor de longo prazo. Mas se ele não saiu, se ele não vendeu as suas ações depois desses inúmeros rompimentos aqui, é porque ele também não sabia quando comprar ou quando vender essa ação, ou seja, estava apostando no mercado. E o trader? O trader acontece o seguinte, quando ele compra a ação, vai comprando tudo mais, está seguindo a tendência de alta do ativo. Que bacana, é isso mesmo que tem que fazer. Porém, depois dessa tendência, várias tendências de alta, começou a apresentar inúmeros padrões de força, inúmeros candles de força para uma tendência de queda. E ele não vendeu, por que ele não vendeu? Quando ele não utiliza o stop na operação, que é a proteção de capital, ele também está apostando no mercado. Antes de entrar numa operação, em qualquer operação no mercado, você tem que saber quando comprar, quando vender essas ações e o stop para proteger o seu capital. Você lembra que eu falei que nem todas as operações podem dar certo? Alguma pode dar errado, por mais que você utilize um método tão eficaz. Mas se uma operação der errado, você tem que ter esse stop para você mitigar essa perda. E eu conheço pessoas que estão até hoje esperando um milagre para que haja uma reversão de mercado. Né? Tem pessoas que estão até hoje aqui. Você espera que não seja uma dessas pessoas. Né? Não tem que ficar esperando um milagre. Inclusive, tem pessoas que continuam comprando aqui. E tudo bem, dependendo da estratégia. Mas se você quer ganhar dinheiro com a variação do preço, essa daqui já adianto que não é a melhor estratégia para você. Vamos lá na outra ação, que é a CVCB3. A CVCB3 é uma empresa de turismo. Quem está ligado no setor está vendo que não está passando por um momento muito bom, mas não tem importância. Se você analisar o gráfico do ativo e você está vendo esse movimento aqui de força, sendo que você não está vendo esse movimento de rompimento, não é para se fazer nada. Ariel, mas aqui houve esse rompimento. É para fazer alguma coisa? É o melhor momento para comprar? Não. Por quê? Porque ele não testou o suporte. Pelo contrário, o gráfico voltou para dentro da sua consolidação. Se ele voltou para dentro da sua consolidação,
É um enorme movimento de confusão de mercado. Se está confuso o mercado, se você não consegue identificar quando está em tendência de alta ou está em tendência de baixa, é um movimento de confusão de mercado. Então, se está nesse movimento de confusão de mercado, não se faz nada, porque você está confuso. Agora, se você sabe que está em tendência de queda, o gráfico está descendo, está formando topo e fundo descendente, topo e fundo mais baixo que o fundo anterior, isso aqui é um padrão claro de tendência de queda. Ou impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Fundo mais alto que o fundo anterior, rompendo as antigas resistências, tendência clara de alta. Então, se tem esses movimentos mais claros, você pode operar no mercado, você procura a melhor forma, o melhor momento para comprar as suas ações. Não é nesse período de confusão aqui que você vai fazer alguma coisa. Né? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. E até a próxima aula.